Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de farmacologia. A última aula, na aula 2, nós falamos sobre as classes farmacológicas relacionadas aos grupos farmacológicos, né? Os medicamentos que atuam em cada sistema do nosso corpo, tá? E agora a gente vai dar continuidade à disciplina, principalmente relacionado aos cuidados de enfermagem com as prescrições de medicamentos, tá? Vou diminuir a minha tela para ficar mais fácil a visualização. Vou deixar aqui pequenininha. Então, vamos lá. Em relação à prescrição dos medicamentos, nós abordaremos, com o decorrer da aula, o que deve ter numa prescrição medicamentosa, quais são os itens obrigatórios em que uma prescrição deve conter e principalmente quais os cuidados de enfermagem na aplicação, na feitura dessas medicações, que é como você, da equipe de enfermagem, aborda o paciente para ser aplicado essas medicações, tá? Então, para começar, nós temos em relação às prescrições de medicamentos, ela é uma ordem escrita que é dada por um profissional capacitado. Então, os itens obrigatórios que devem conter em uma prescrição de medicamento são esses listados na tela. A primeira coisa que deve conter na prescrição vai ser a data. Não é a primeira coisa, mas é obrigatório que tenha a data, a receita precisa ser datada, tem que ter o nome do paciente e aqui, hospital, UBS, o setor médico, é o local de onde provém essa receita. Se a receita foi prescrita em um hospital, se a receita é de uma unidade básica de saúde ou de um centro médico, de uma clínica particular, mas geralmente o papel onde vem a receita, que o médico prescreve, ele já é um papel timbrado, ele já tem as siglas, as iniciais daquele local de onde vem a receita. Por exemplo, unidade pronto atendimento de Imperatriz, já tem lá, o papel é timbrado da UPA, então já se sabe, não precisa escrever, já se sabe que aquela receita médica é da UPA, tá? O outro item, lógico, tem que ter o nome do medicamento, qual a dose desse medicamento para o paciente, o horário e o intervalo das doses desse medicamento, como é que vai ser a tomada, né? De 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, enfim. Tem que ter a via de administração do medicamento. Você tem que vir expressa na receita se é via oral, se é via sublingual, se é via subcutânea, se é endovenosa, se é via retal, ou seja, todas as vias que a gente já viu anteriormente. A via que tem que ser administrada tem que vir expressa na receita médica. Tem que ter a assinatura e o carimbo contendo o registro do profissional, tá certo? E o nome do medicamento deve estar legível. Aqui é o último item, o nome do medicamento deve estar com letra legível, que essa é uma das grandes dificuldades que nós encontramos, é obter uma receita médica que esteja completamente legível. Na verdade, não é só o nome do medicamento que deve estar legível, é toda a receita tem que ser minimamente entendível pelo paciente ou pelo farmacêutico, que é quem vai dispensar essa medicação, tá? Então, aí nós temos exemplos de algumas receitas médicas. No caso, essa aqui é digitada, não é manual, mas a maioria ainda se usa mais a receita manual. A digitada é bom porque não acontece erros de leitura. O máximo que acontece é um erro de digitação. Mas erro de digitação é tranquilo. Por exemplo, paracetamol. O L foi trocado o L pelo N ou o L pelo J porque fica próximo. Mas todo mundo vai saber que é paracetamol. Aqui, ó, tem o nome do paciente, tem o medicamento, tem a apresentação, que no caso aqui é comprimido, tem a quantidade de miligramas, que é aqui, ó, a dose a ser tomada, que é de 200 miligramas, a quantidade a ser tomada do comprimido, somente um, a posologia, que é a forma de tomada, tá aqui, ó, expressa de 8 em 8 horas, o nome do medicamento aqui, ó, segundo medicamento, da mesma maneira, então vem todas as informações. Existem receitas especiais que vêm com algumas orientações, também é tranquilo. Por exemplo, se o médico vê a necessidade de escrever embaixo, aplicar esta pomada de forma circular. Então, assim, são essas observações
que também podem ser adicionadas na receita, tá? Orientações especiais quando você trabalha com um medicamento específico. Aqui, ó, nós temos 3 tipos de receitas também, ó. Quando você tem mais de um medicamento, geralmente a receita ela é enumerada. A primeira coisa que tem aqui, ó, o nome do médico e já tem aqui, ó, o CRM. Então aqui nós temos o carimbo, digamos assim, mas aqui embaixo tem a assinatura. Temos aqui embaixo a data da receita que tem que ter, o nome do paciente e aqui as medicações, captopril, 12,5 miligramas, a forma de apresentação é em comprimido, a quantidade de caixa do medicamento 1, porque aqui está dizendo ó, 30 unidades, tem 30 comprimidos em uma caixa, e a forma de tomada, que é a posologia, tomar um medicamento, a via de administração é via oral, de 8 em 8 horas, esse aqui é de uso contínuo. Vem uma observação nesse caso. Hidroclorotiazida, mesma coisa, quantidade de comprimidos, se é via oral. Ah, mas todo mundo sabe que se é comprimido é via oral. Às vezes pode ser via sublingual, ou às vezes o paciente pode não entender. Ou seja, é obrigatório via via. Se é comprimido, a gente sabe que todo comprimido a gente toma por via oral, mas independente disso, tem que vir expresso a via de administração. E aqui nós temos aqui a Block, 25 miligramas, também a mesma coisa, a quantidade, a via de tomada, uso contínuo. Observem essa segunda receita, mesma coisa, o papel timbrado, tá aqui a data da receita. Aqui, ó, uma receita especial, no caso de medicamento manipulado, a fórmula tem que vir toda expressa na receita. Por exemplo, nós temos a receita, dentro daquele frasco vai ter que vir minoxidil, 5%, vai ter que ter 8% de auxina, vai ter que ter 4% de propilenoglicol e vai ter que ter 30 ml de solução hidroalcoólica, que é um líquido misturado de água com álcool. E aqui ó, tem as especificações de como utilizar, aplicar nas áreas afetadas do couro cabeludo 2 vezes por dia, no caso da manhã e da noite, até o término do medicamento ou até o retorno da consulta. E aqui a segunda prescrição, que é de um shampoo, no caso ele vai vir de 300 ml, e aqui tem a explicação de como fazer a utilização, para vocês virem que mesmo as receitas sendo diferentes, mas tem que vir tudo especificado como deve acontecer. Usar para lavar o couro cabeludo 2 vezes por semana, e deixar por aproximadamente 5 minutos antes de enxaguar. Tem que vir especificado o mais claro possível que for uma prescrição de medicamento, melhor, para que não gere nenhum tipo de dúvida, porque quando gera dúvida, o profissional fica passível de cometer erros. Então, para que se evite erros, as prescrições elas têm que ser autoexplicativas, elas têm que vir com informações necessárias ao paciente e essas informações têm que ser informações claras, de fácil entendimento. Antigamente, as bulas de medicamento ninguém entendia. Eram receitas enormes, bulas enormes, que você lia e não entendia nada. Vinha farmacocinética, farmacodinâmica das... Hoje em dia, vem essas informações, porém as receitas, as bulas de medicamento, se você for pegar, tiver uma receita aí na sua casa, hoje você entende, porque elas vêm autoexplicativas, elas vêm com perguntas, como devo usar este medicamento? Quais os males que esse medicamento pode causar? Se você pegar uma bula de medicamento de hoje, você vai observar que as informações elas são bem claras, bem objetivas, de fácil entendimento. E aí, continuando, isso aqui está na tela de vocês, um exemplo de como não se fazer uma prescrição medicamentosa. Ilegível, quem não tem experiência é ilegível, eu consigo ler, mas a maioria das pessoas não conseguem, e não é porque eu consigo que ela está correta, está errada pelo fato de estar ilegível, tá? Observem que é impossível de fazer a leitura dessa receita. E aí, continuando, nós temos os tipos de prescrição médica ou de receita médica. São 5 os tipos de prescrição medicamentosa. A primeira é a prescrição padrão, que é aquela prescrição normal da qual estamos acostumados, é a mais comum. Ela contém o quanto de medicamento o paciente deve receber e por quanto tempo, né, os horários de tomada, a posologia.
e permanece em efeito por tempo indefinido ou por período especificado, vai depender da validade da receita. Por exemplo, se for receita do antibiótico, ela só é válida por 10 dias. Tem gente que gosta de guardar a receita do antibiótico, se eu quiser comprar daqui a 2 meses, eu já tenho uma receita, preciso me consultar novamente. Não funciona assim, porque daqui a 2 meses a receita que foi prescrita hoje do antibiótico, ela não vai ser mais válida. Então, ela tem um prazo de validade. E assim como o antibiótico, outros medicamentos também têm prazo de validade. Porque senão a pessoa fica utilizando a mesma receita por muito tempo, tá? Aqui nós temos 2 tipos de prescrição, a prescrição única e a prescrição imediata. A prescrição única, aquela tipo de prescrição que deve conter a prescrição de um medicamento que o paciente deve usar apenas uma vez, tá? É também um tipo de prescrição muito comum. Esse tipo de prescrição, ela é muito comum em urgência e emergência, essas duas, a prescrição única e a imediata. A prescrição imediata, ela deve conter a prescrição de um medicamento no qual o paciente deve receber imediatamente, em geral usado em problemas de urgência. Então, essas duas, a prescrição que é utilizada uma única vez e essa imediata, são prescrições utilizadas mais em pronto-socorro e nas unidades de pronto atendimento, que são unidades de urgência e emergência, onde o paciente vai fazer uso daquela medicação, que é geralmente intravenosa, apenas uma vez, somente no horário, no momento do atendimento. Depois, quando fizer o retorno para casa, ele vai com a receita padrão, que é aquela anteriormente falada. A prescrição permanente, ela contém a prescrição médica de forma permanente, ou seja, ela vai ser um tipo de prescrição de uso contínuo, válida por vários meses, tá? Por um longo período de tempo. Esse tipo de prescrição, ela é elaborada e executada por equipe determinada de uma instituição de saúde. Geralmente, essa instituição de saúde vai ser a unidade básica de saúde, e sendo nos dias atuais bem difundidas como protocolos. O que são isso? Protocolos são receitas medicamentosas estipuladas pelo Ministério da Saúde, ou seja, a receita para tuberculose, ela é um protocolo. A mesma utilizada aqui, ela é utilizada no Mato Grosso, ela é utilizada em São Paulo, os mesmos medicamentos, porque ela já é um protocolo nacional. A forma de tratamento para essa doença é a mesma, tá? O que vai diferenciar é se está se tratando de uma criança ou de um adulto, que aí é só ajustar a dose, mas o medicamento é o mesmo. Ou seja, a prescrição permanente, geralmente ela fica colada no posto de saúde, na parede. Então, se você vai para um protocolo de pneumonia, já se sabe que é aquela medicação e aquele tanto de miligramas. Se você vai para a prescrição de hanseníase, a hanseníase também já é protocolo. Às vezes o protocolo muda, mas o protocolo muda de um ano para o outro, de a cada 2 anos. O protocolo é aquele para a hanseníase e não muda. Vai ser aquelas 3 tipos de medicação para o paciente e pronto. Não vai ter mudança, não pode ter alteração. Já é protocolado pelo Ministério da Saúde. Então, é só questão de decorar quais são as medicações e quais são as doses para o paciente tomar. O que a Maria vai tomar é o mesmo medicamento que o José vai tomar para a hanseníase, tá? Aqui, nós temos um esquema terapêutico para criança menor de 30 quilos. A droga, se essa criança menor de 30 quilos, ela toma, as outras todas também vão tomar, porque é um protocolo. O protocolo é para todos. Nós temos aqui, a droga, rifampicina, dapsona e clofazimina. A rifampicina, a dose é mensal e a dose por miligrama de quilo é de 10 a 20 miligramas por quilo de peso. Dapsona também é de uso mensal ou pode ser de uso diário, 1 a 2 miligramas por quilo de peso. E a clofazimina também mensal e diário. E a dose, se for mensal, vai ser de 5 miligramas por quilo de peso, e se for a dose diária, vai ser de 1 miligrama por quilo de peso. Então, prescrição permanente é aquela de protocolo, geralmente não muda. O exemplo de permanente são as vacinas. As vacinas são protocolos permanentes, válidas por muito tempo, geralmente o calendário vacinal só modifica a cada ano. Então, por exemplo, a vacina do H1N1, ela é tantos miligramas por via intramuscular. Então, essa dose vai ser para todos, não há diferenciação. E a prescrição verbal ou telefônica, ela é o tipo de prescrição que não é a ideal, ela é para ser utilizada em horários, em situações que não se tem tempo
de fazer a prescrição escrita, tá? Não é o tipo de prescrição médica ideal e deve ser evitada, porque esse tipo de prescrição só falada, ela traz muito risco, porque aquilo que é falado, as palavras voam, soam ao vento e não ficam registradas. E a gente sabe que o que vale dentro de um ambiente hospitalar, de qualquer área da saúde, é aquilo que está escrito e não aquilo que é só verbalizado, tá? Mas ela deve ser transcrita pelo médico quanto antes. Por exemplo, o médico do pronto-socorro, ele vai lá no bloco cirúrgico, de repente chega uma emergência. Antes de esperar ele descer do bloco, às vezes o bloco fica muito longe do pronto-socorro, pode se ligar para ele, liga, doutor, chegou o caso assim, assado, faz o quê? Ele dá a receita, aplica tantos miligramas de adrenalina. A equipe vai lá e aplica. Assim que possível, quando esse médico retornar para o pronto-socorro, peça para ele escrever essa receita na qual ele falou. Sempre lembre de pedir, a adrenalina que o senhor receitou naquela hora, faça a prescrição aqui no prontuário do paciente. Para que não gere nenhum tipo de risco, tá? Para que não fique parecendo que a equipe de enfermagem fez a medicação sem a prescrição. E aí a gente inicia os cuidados de enfermagem na leitura da prescrição médica e no preparo desses medicamentos. Primeira coisa, obter a prescrição médica, tá? Você vai pegar, a prescrição vai estar no prontuário, se você estiver falando de um hospital, e você vai realizar a leitura dessa prescrição e compreender. E se tiver dúvida, esclareça antes de iniciar o procedimento. Não entendeu o que está sendo prescrito? Pergunte. Não entendeu qual é a dose? Pergunte. Geralmente, quando o técnico de enfermagem ou o enfermeiro já é bem antigo na área, ele entende a letra daquele médico, daquele determinado médico. Geralmente, quando o profissional é novo, ele fica sem entender aqueles garranchos, né? Então, caso gere dúvida, sempre pergunte antes de fazer a prescrição. Tem que lavar as mãos e preparar o material conforme a via de administração, tá? Preparar o material conforme a via. Se for, por exemplo, uma medicação endovenosa, você vai ter que pegar seringa, você vai ter que pegar escalpel ou gelco, você vai ter que pegar soro, enfim. Se for só oral, você quase não vai precisar de material nenhum. O máximo que você vai precisar é só de um copinho descartável para colocar o xarope ou o comprimido. E aí, antes de você ir até o encontro do paciente, você vai realizar a etiqueta de identificação do medicamento. O que vai ter nessa etiqueta, para que você não se confunda? Por que eu tenho que fazer uma etiqueta? Porque quando você prepara a medicação, você não prepara a medicação de uma pessoa só, você prepara a medicação de toda a enfermaria. Então, você vai para a enfermaria 90, lá tem 6 pacientes. Então, você vai preparar a bandeja dos 6 pacientes e levar todo o material para lá. Então, se você ir preparando a medicação e não etiquetar que aquela seringa, aquele Buscopan é para o paciente X, você não vai saber. Quando chegar lá, você vai ficar em dúvida de quem é que é a medicação. E a mente da gente engana. Você acha que vai lembrar que aquele Buscopan é da Dona Maria e o paracetamol é do seu José. Quando você chegar lá, você pode trocar o frasco de medicação, a ampola, a seringa e aplicar a medicação errada no paciente errado. Então, o que você vai ter que fazer? Realizar essa etiqueta. Essa etiqueta você vai colocar o nome do paciente, o quarto e o leito que ele está, seu José, quarto 10, leito 20, o nome do medicamento, aí você coloca, por exemplo, paracetamol, a quantidade desse medicamento, 30 gotas, por exemplo, e a via do medicamento, que é a via oral, e o horário, né, a medicação das 18 horas, por exemplo. Então, você prepara essa etiqueta para que você evite o máximo de erro possível. Por exemplo, você coloca o nome correto, o quarto correto, o leito correto, mas coloca o nome do medicamento errado. Não adianta nada. Ou você acerta tudo e erra o horário, também não adianta. Então, tem que colocar as informações todas de forma correta. Em todo o preparo do medicamento, sempre siga atentamente os 7 certos, para evitar erros, tá? Que é basicamente o que eu falei anteriormente. Quais são os 7 certos? Tem literaturas que já tem 9 certos. Só que esses 9 certos já cabem aqui dentro desses 7. Antes era 5. Então, quais são os 7 certos que você tem que realizar na hora do preparo da medicação? Primeira coisa, você tem que observar se é a prescrição certa, se a validade do medicamento está correto, se é o cliente certo, o paciente certo,
se é a medicação certa, se você fez a dose certa, qual é a via de medicação certa e a hora certa. Repetindo, prescrição, validade, paciente, medicação, dose, via de administração e hora. E esses são os 7 certos que vai evitar qualquer tipo de erro na aplicação de medicamento, tá? Se você seguir esses 7 certos, você vai ser aquele profissional que nunca vai ser penalizado por nada, por aplicar a medicação errada no paciente, por lesionar esse paciente ou, muitas vezes, levar esse paciente a óbito. E aí, continuando, nós temos os cuidados de enfermagem na leitura dessa prescrição e no preparo desses medicamentos. Quais são esses cuidados que você vai ter que ter na leitura dessa prescrição médica? Primeira coisa, você vai ter que obter a prescrição, como eu já falei anteriormente, lavar as mãos e preparar a etiqueta. Isso aqui já foi dito. Ao ler a prescrição médica, separe o medicamento pelo rótulo e aí, faz a preparação do medicamento, tente nunca, nem tentar, não toque no medicamento com as mãos. Você vai ter que calçar a luva, vai pegar o comprimido, esteja com a luva, então tira o comprimido de dentro da cartela direto no copo descartável. Não contamine a medicação do paciente. Após preparar a medicação com a técnica, siga com a bandeja até o quarto do paciente para realizar a administração. E antes de iniciar a administração do medicamento, observe se você seguiu todos os 7 certos, tá? É imprescindível conhecer a técnica adequada de cada via. Você tem que saber fazer uma medicação via retal, você tem que saber fazer uma medicação via endovenosa, você tem que saber fazer uma medicação ocular, uma medicação no ouvido, uma medicação nasal. Você tem que saber instalar uma nebulização, saber contar as gotas, a quantidade de soro, tudo isso você tem que saber. Em todo o preparo, observe os 7 certos, como eu falei, e inicie a administração do medicamento, sempre chamando o paciente pelo nome dele e conferindo se tudo está correto, tá? Evite apelidos, a não ser que o paciente esteja há muito tempo internado e que você já tenha intimidade. Mas evite, você mal conhece o paciente, chamá-lo de vozinho, de florzinha. Chame Dona Maria, seu José, chame o paciente pelo nome, porque tem muito paciente que não gosta, tem muito paciente que vai dizer, eu não sou teu avô, eu nem te conheço. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, sempre chame o paciente pelo nome. Com o tempo, se você tiver a liberdade, aí você pode utilizar outros adjetivos, quando você pega amizade, que são aqueles pacientes que ficam internados por muito tempo, por longos períodos, fazendo algum tipo de tratamento. Aqui, nós temos esse quadro, eu vou ler para vocês, aqui embaixo deve estar cortando, mas eu leio. Todo medicamento deve ser prescrito pelo médico a cada 24 horas. Então, o paciente que está internado, o médico vai fazer a visita e a cada 24 horas ele deve prescrever. Se for mantida a mesma receita, os mesmos medicamentos, as mesmas doses, ele vai só transcrever a mesma receita e vai carimbar. Ou então, vai avaliar o paciente e vai mudar a medicação. Às vezes aumenta a dose, às vezes muda o medicamento que não está surtindo o efeito desejado. Enfim, o prontuário tem que ser atualizado todo dia. A prescrição deve ser prescrita e assinada somente em caso de emergência. Pode a enfermagem atender a prescrição verbal. Sempre priorize a prescrição que esteja escrita, assinada, carimbada pelo médico. Evite a prescrição verbal, só faça se for realmente o jeito, para que não sobre para você, tá? Todo medicamento deve ser administrado, e administrado deve ser anotado no prontuário, a gente já falou. Tudo que é feito no paciente tem que ser anotado, e quando você não anota, significa que você não fez. Na passagem de plantão, você fez a medicação das 18 horas, você fez a medicação e não fez o checklist, não anotou no prontuário, esqueceu, e aí teve a troca de plantão. Você foi embora e o seu colega assumiu. Se ele chegar no plantão das 17 horas, das 19 horas, e viu que você não fez a medicação das 18 horas, ele vai ver no prontuário e não vai ver que está atrasado, o que ele vai fazer? Vai preparar a medicação e aplicar novamente. Então, se você esquecer, significa que você não fez. Se você esquecer de anotar. Só checar se a medicação, após sua administração, checar, nesse caso aqui, só anotar no prontuário depois de administrado. Porque às vezes acontece a gente administrar antes, eu vou lá no quarto do seu José, vou levar o comprimido para ele. E aí eu anoto antes, anotei no prontuário que eu dei, só que eu ainda vou
dá a esse paciente. Nesse intervalo de tempo pode acontecer alguma coisa, a receita dele pode mudar, pode acontecer de seu paciente ir a óbito, pode acontecer desse paciente passar mal e precisar subir para a UTI, e aí você não fez a medicação e já anotou no prontuário que fez. Então, é bem pior corrigir esse erro, porque você não pode passar corretivo no prontuário. Você não pode apagar o prontuário com uma borracha, até porque ele é feito de caneta. Você não pode rasurar o prontuário, rasgar, fazer uma colagem. Não pode. Então, só anote no prontuário depois do procedimento feito. Verificar se o medicamento está disponível na unidade, isso é lógico. Caso contrário, se ele não estiver disponível, você solicita o medicamento. E fazer o círculo em volta do horário na qual a medicação não foi administrada, ou colocar F de falta. Se não tiver aquela medicação, coloca que faltou a medicação. Se o paciente se recusar a tomar a medicação, anote também no prontuário, paciente fulano de tal se recusou a tomar a medicação das 18 horas, por exemplo. E aí você anota qual o medicamento. Em relação à sala de preparo da medicação, ela sempre deve ser bem iluminada, deve ter uma boa ventilação. As janelas, elas devem ter telas de proteção contra insetos. Isso aqui, no caso, é como deve ser o local de preparo, como que deve ser melhor a sala de preparo no hospital ou na unidade básica, tá? Então, não é papel de vocês com a construção, mas assim, para vocês saberem como é que tem que ser o ambiente, ele deve ter uma boa ventilação, iluminação, deve ter bancadas com gaveta, pia, saco de lixo, descartex, tá? Para descartar os perfurocortantes. A bancada deve ser limpa com água, sabão ou com álcool 70 a cada turno, ou sempre que você achar necessário. Sempre que você terminar de preparar aquela multimedicação, administrar no paciente, anotar no prontuário, limpe a bancada a qual você usou, tá? E o local em que você faz a medicação deve ser um ambiente bem tranquilo, bem ok, tá? E aí aqui tá na tela para vocês um exemplo de como deve ser aquela etiqueta que eu falei para vocês, como deve ser a etiqueta de identificação, tá? De cada medicação. Você prepara uma seringa, aí a bandeja você coloca um esparadrapo com leito, tá? Aqui tá o exemplo, ó. A medicação vai para o José da Silva, que está no leito 6. A medicação é o Keflex de 500 mg por via oral, 10 horas da manhã. Importante aqui no caso, sempre identificar a medicação após o preparo, utilizando fita adesiva, tá? Que no caso da fita adesiva aqui é o esparadrapo utilizado no ambiente hospitalar, tá? Então, assim, nossa aula de hoje é essa, tá? Sempre observe, pessoal, a medicação que está sendo prescrita, sempre observe os 7 certos que a gente falou, veja se a medicação ela está de maneira correta. Deixa eu só ajeitar aqui essa tela. Pronto. Evite erros, porque quando você lida com medicação, com um paciente, principalmente numa UTI neonatal, é muito complicado, é muito danoso quando você erra a medicação. Erro de medicação pode causar danos severos e irreparáveis, dependendo da medicação. Medicações vasoativas, medicações que atuam no sistema circulatório, são medicações muito perigosas de serem administradas, de serem checadas. Então, saiba quais os efeitos colaterais que essa droga pode causar para que você informe ao paciente. Sempre faça checklist, e evite erros sempre, tá? Obrigada, agradeço até aqui a aula com vocês, agradeço pela atenção e tchau, tchau.